Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queremos, caros amigos, deixar para vocês aqui o site da Rádio Boa Nova, é www.radioboanova.com.br. Repetindo, www.radioboanova.com.br. O telefone da Rádio Boa Nova é o 0800 97 95011. Entre em contato com a Rádio Boa Nova, dê suas sugestões, falem do que vocês estão achando do programa, o que a gente pode melhorar. E também queremos lembrá-lo mais uma vez, isso a gente vai estar sempre falando, é a participação de vocês no Clube Amigos da Boa Nova. Participem do clube. Entre em contato com o pessoal lá do Clube Amigos da Boa Nova, é o 0800 o telefone, é outro telefone, do Clube Amigos da Boa Nova é outro telefone, é 0800 12 18 38, 0800 12 18 38. Lá no grupo espírita que vocês frequentam, convide as pessoas para ser sócio, vocês não sabem o quanto é importante essa participação de vocês. Cadastrar novamente, aqueles que já são sócios, fazer um recadastramento, entrar em contato, atualizar, seu cadastro. E o mais importante, pessoal, é vocês, nas suas casas espíritas, entre seus amigos, convidar o pessoal para ser sócio. É uma tarefa que vai ser muito, muito útil para a Fundação Espírita André Luiz. Eu vou repetir para vocês. 0800 12 18 38. Participem. Nós estamos fazendo o estudo do livro O Residente e hoje nós iniciamos o capítulo O Tempo. Ô Jairo, boa tarde, tudo bem, Jairo? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos permita aí mais um encontro, né? Cheio de muita luz, né? É isso mesmo. Jairo, o título do capítulo, o Marcelo Rios nomeia como O Tempo. Na sua percepção, Jairo, o que é o tempo? Olha, eu acho que o tempo é esse sutil, né? É esse período, né? O tempo é o período entre dois pontos, né? Por exemplo, o meu tempo de vida é o período em que eu entrei na vida até hoje, né? Uhum. Então, o tempo é o período o balizado entre dois pontos. Agora, o tempo, né? Eu gosto muito de ver o tempo na filosofia, né? Sim. Na filosofia, quando se fala do Deus Cronos. Aliás, até convido os ouvintes para, na hora que puderem, né? Entrar aí no Doutor Google, né, e pesquisar, né, sobre Cronos, né, esse deus da mitologia grega. Eu acho que poucas explicações são tão significativas como essa leitura da mitologia acerca do tempo. Porque o tempo, ele é um deus imbatível, né? E todos os outros deuses têm medo dele. Por quê? Porque ele é um deus devorador, né? Ele acaba com tudo, né? E uma das deusas que mais tinha medo do tempo era a deusa da beleza, né? Porque ela vivia, né, escondendo do tempo e se afastando do tempo, porque aquele medo, né, de ser devorada por ele, né? E o tempo é esse grande devorador mesmo, né? Dentro dele tudo passa, né? Nada é eterno, nada é para sempre, né? Então, ele, né, é esse devorador. E eu sempre digo e penso que pessoas sábias, né, elas têm uma característica muito importante. São aquelas pessoas que sabem trabalhar com o tempo, né? Uhum. Elas sabem ser perseverantes no tempo, né? Elas sabem ser mediadoras no tempo, né? Então, saber trabalhar com o tempo em nossas vidas, eu acho que é um item muito importante na consolidação dessa nossa sabedoria. Ô, Jairo, engraçado que nós temos várias frases de efeito com relação ao tempo. Isso. Né? Nós falamos sempre,
deixar passar o tempo, Isso. matar o tempo. Matar o tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Mas o tempo não se mata, né? Isso. Mas nós usamos essas frases inconsequentemente. É verdade. Pensando somente no momento, Isso. no tempo-momento. O tempo instante ali, né? Isso. Agora, o tempo, ele é muito representativo, né? Porque é o único efeito que transforma, né, toda e qualquer realidade. É isso né? mesmo. Toda e qualquer realidade. Ô, Jair, se eu pudesse desenhar o tempo, sabe qual seria o desenho? Sei. Sabe aquela moça numa das Olimpíadas, onde ela praticamente sem força. Lembro. Aquilo ali me mostrou tanto a relação tempo, já. Não tempo é? E espaço, né? Isto. Como que é significativo o que aconteceu ali com relação a tempo? Mentalmente, eu simbolizo muito o tempo nessa visão, assim, das nuvens passando, Sim. né? Rápido, assim, né? Elas vão passando e se perdem das suas vistas. Se perdem ali, né? Eu, uma vez, estava vendo um documentário, se não me engano, nesses canais aí da National Geographic, né? Esses canais, assim. E o historiador lá, ele foi acompanhando o elefante, né? E esse elefante, ele liderou a manada há muito tempo, aquele negócio todo, e, de repente, ele já estava velho, se afastou e foi morto, né? Por algumas leoas, né? E elas comeram um pedaço ali, e aí chegaram outros bichos, e acabou que aquela carcaça de elefante, ela ficou ali no meio da savana, né? E aí eles continuaram filmando essa carcaça. Então ela foi se deteriorando, até que ficou só os ossos, e, né, a chuva, o vento, e aqueles ossos foram voando, e aonde aquela carcaça se decompôs, né, em toda a região ali, o gramado ficou assim maravilhoso, e assim, surgiram muitas qualidades de ervas e flores, né? E aonde os animais, esses animais, né, que pastam, eles começaram a buscar ali pela fartura, né? Então, o tempo é isso, né? Esse grande transformador. Né? Isso mesmo. Esse grande transformador. Você olha para trás, às vezes eu ando em Belo Horizonte e passo por determinados lugares, né? E lugares que eu convivi como quando criança ou quando rapaz, né? E que hoje são completamente diferentes, né? Não tem nem como eu explicar aos meus netos que aquilo já foi de uma outra forma, né? Mesmo. Porque às vezes as mudanças são tão profundas que elas nem cabem no imaginário. Lembro novamente, Jair, do que eu falei há alguns dias atrás aqui no programa, sobre eu chegar em Pedro Leopoldo e não conseguir enxergar Pedro Leopoldo mais. Está entendendo? Eu passei assim, eu me sinto agora como uma estranha lá. Justamente. Porque a cidade cresceu demais. As pessoas que eu conhecia quando eu vivia lá, ou já desencarnaram, ou eu não consigo conhecê-los mais, está entendendo? Às vezes nem avistá-los. Né? Isso me causa assim, um sentido de perda muito grande, já, né? Por eu chegar lá e não ter mais aquela cumplicidade que eu tinha com as pessoas de Pedro Leopoldo, está entendendo? Agora, essa colocação sua, ela nos leva a uma outra reflexão, né? Que é muito importante nas nossas vidas, nós, aprendendo a lidar com o tempo, não sejamos estas pessoas passadistas, né? Ou seja, pessoas que se fixam no passado, né? E não conseguem sobreviver além das recordações, né? Ou seja, são pessoas que param no tempo, né? Vivem ali naquele tempo passado, né? Elas não conseguem se adequar ao tempo presente e se sentem mal
quando elas veem falar num tempo futuro. Isso. Não é? Uhum. Elas se sentem mal quando elas se veem falar nisso. Então... Porque elas não sentem parte integrante disso, né, Jade? Justamente. Hoje, nós vemos N pessoas, né? Que nós chamamos de analfabetas digital, né? Ou seja, são aquelas pessoas que nasceram muitas vezes aí nos meados do século XX, 50, 60, 70, né? E pessoas que não conseguiram fazer sua inclusão digital, né? Sim. Não têm familiaridade e não gostam de forma alguma de lidar com a internet, de lidar com nada que advém da modernidade, né? Por quê? Porque ficaram concentradas no passado, não conseguem se adequar ao presente e têm medo do futuro, né? Sim, tem medo mesmo. do futuro. Agora, uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para as nossas reflexões, né, nessa questão do tempo, nós vemos o tempo de uma forma maravilhosa, né, dentro desse Pentateuco de Emmanuel, né? Então, como que nós vemos o tempo? Quando nós abrimos as páginas de há 2000 anos. Sim. Não é? Há 2000 anos. Quer dizer, agora não são nem mais há 2000 anos, né? Já é há 2012, né? 12 anos, não é isso? Sim. Então, a gente lê as páginas de 2000 anos, é um regresso, não é? E aí você lê 50 anos depois. Quer dizer, o autor espiritual, ele adiciona a 2000 anos passados 50 anos a mais, né? Ele traça uma linha, Ele né? traça uma linha, é uma linha do tempo, né? Uhum. E depois ele coloca lá Paulo e Estevão, né? Ou seja, são fatos que foram acrescidos àquele tempo, não é? Depois ele coloca lá Ave Cristo. Quer dizer, Ave Cristo, né, já vai estar lá mais ou menos em 2050, 2040, 2050, da era cristã, né? 2000 não, já. 2000, desculpa. Já em 60, 70, da era cristã, Sim. né? Quer dizer, já é um tempo muito à frente e que já mostra outras vivências, outras consequências e tudo, e aí ele entra com renúncia, né? Que já vai mostrar um outro tempo, uma outra questão. Ora, de repente, você sai destas realidades e você vai conviver com Francisco Cândido Xavier, você vai conviver com Emmanuel num outro tempo, não é? Né? Francisco Cândido já reencarnado entre nós, né? E Emmanuel já não mais aquele senador romano, aquele homem arrogante, aquele homem difícil, para ser um espírito luzidio, né? Que vem trazer tantas informações maravilhosas, tantos ensinamentos profundos, né? E tudo isso foi trabalhado nessa longa esteira do tempo. Né? Tudo isso foi trabalhado. Quando você abre as páginas do livro A Noiva, né? Você vê lá o reinado de João Sem Terra, né? As histórias da rainha Isabel de Algoleme, né? Quando você abre lá as páginas do livro Babile, você vai ler, você vai ver a deportação do povo judeu, né? A invasão da Babilônia através do imperador Ciro o Grande. Né? Quando você abre o livro de Palminha, quando ele diz assim, tudo pode esperar, né? Quando nós vamos ver lá aquela diretora, né? A dona Eulália, né? A dona Eulália, quer dizer, tudo isso é um trabalho do tempo, né? Tudo isso é um trabalho do tempo. Ou seja, o tempo realmente é esse, não é?
essa entificação, né, é plenamente, como a própria mitologia diz, né, devoradora. Né? É isso mesmo. Tudo passa. Interessante que eu lembrei que a revista O Semeador, que eu recebi esse mês, traz a história de Pedro Leopoldo. Aí traça essa linha do tempo. Isso, mostra o Borba Gato, o Fernão Dias, os bandeirantes chegando em Pedro Leopoldo, já tudo programado por Jesus, né? E o desenvolvimento da cidade até a chegada de Chico Xavier. Tudo numa grande programação, né? Isso Tudo mesmo. Tudo numa grande programação. Não foi assim, Chico nasceu lá e pronto, não. Né? Ele não foi um acaso, não né? Foi um acaso. Um meteorito, né? Que caiu ali, né? Alguma coisa, pum! Né? Não. Cada milímetro vivido ali, né? Tem uma razão de ser. É isso mesmo. Né? Aliás, desde a chegada até a partida. É isso mesmo. Jairo, vamos ver o que Marcelo Rios fala sobre o tempo aqui? Vamos. Então, pessoal, o capítulo 8 nós estamos iniciando hoje. Tudo por aqui passa rápido, fala Marcelo Rios. Estamos numa intensa liça. Nosso tempo é muito curto para atendimento a todas as necessidades. Jário, você já reparou como você está sem tempo? Seu tempo tem diminuído, não tem? Graças a Deus. O tempo da humanidade está diminuindo. Graças a Deus, né? É igual que o Joseph Kleber fala, a nossa percepção de tempo mudou. Né? E os cientistas agora comprovaram isso. O tempo, ele está muito ligado à sua intensidade de vida, né? Ele fala aqui, vivemos sempre uma exiguidade de tempo para atendermos a tudo que precisamos. Por isso mesmo, procuramos nos multiplicar nas tarefas diárias, no sentido de minorar a dor do nosso próximo. Aí a gente vê pessoas, Jário, que usam mal o tempo. Justamente. Fica ali rodando em círculo, não é? E não faz o que tem que ser feito. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, às vezes a pessoa liga para a gente marcando uma palestra, né? Sim. Marcando, às vezes, uma viagem, uma coisa assim. Aí, às vezes é mês de fevereiro, mês de março, né? E você fala assim, em outubro, né, eu vou em tal lugar. Parece uma coisa muito distante, né? Parece uma coisa extremamente distante. Por exemplo, quando nós começamos a falar aqui, né, sobre o encontro dos amigos da Boa Nova, né? Isso. Não parecia uma coisa extremamente distante, né? Vai ter o encontro, né? Aí, de repente, aquilo passa, tudo é vivido, né? E você olha para trás, já pertence ao tempo passado. É isso mesmo. Não é? Essa velocidade aí. Marcelo fala que presente junto aos leitos, no contato direto com os pacientes, cuja demanda é sempre interminável, estamos por aqui atendendo, monitorando e avaliando os irmãos em sofrimento. Inúmeras vezes temos que recorrer ao auxílio de outros companheiros de trabalho, como os grupos da medicina espiritual, da fluidoterapia, os grupos da enfermagem, dos terapeutas ocupacionais, dos trabalhadores da faxina, da alimentação, o pessoal do intercâmbio. Além de tudo, esse corre-corre, ainda temos que ser os intermediadores entre visitantes e visitados. Engraçado que eles não trabalham sozinhos, né, Jário? Justamente, uma equipe, né? Eles contam com a ajuda de vários profissionais. Vários companheiros ali, né, que de uma vasta experiência em outras áreas, né? Nossa atividade propriamente dita se reverte no sentido do atendimento fraterno, ouvindo, monitorando a fala, buscando seu direcionamento, localizando quanto ao tempo e à época, e muitas vezes até mesmo quanto ao local em que está sendo presentificado pelo paciente. Eu achei isso muito interessante, já. Essa página aí eu já li, reli, né? Eu sempre dava uma olhada nela, porque ela me coloca muito feliz, sabe? Porque ela é uma certeza que se nós desencarnarmos bem, né? Ninguém fica desempregado, Sônia. Você
Tá rindo? Ué. Ninguém fica desempregado. Você vê aí que ele já falou tanta gente, não é? Tem vaga para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Basta você entrar melhorzinho, não é? Uhum. Melhorzinho. Se você tem vaga lá, você viu ele falando aí do terapeuta ocupacional, né? É isso Quer mesmo. dizer, os terapeutas ocupacionais têm vaga. Né? Tem vaga para os geógrafos, para os historiadores, né? Cozinheiro, já. Os cozinheiros. Né? Tem vaga para todo mundo. É verdade. Não pessoal é? da faxina. Eu qualquer hora preciso até perguntar aos nossos irmãos espirituais, né, se lá tem problema de desemprego, né? E de falta de né, vamos dizer de assim, mão de obra. De mão de obra. Falta de mão de obra. Você chega lá, tá escrito lá na coordenadoria assim, precisa-se de psicólogos. Tá lá, grande. Opa, separei aqui que eu vou ficar. Não é? Vai. Gente, eu acho que a doutrina espírita, como consolador prometido, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela extinguiu com essa questão de céu e inferno. Não é? O céu, aonde você pensa bem, Sônia, você desencarnar e ir para o paraíso. Não é? Ficar sentado lá naquela relva. Eu não tenho perfil para isso, não, é? Olhando para nada. Não é? Olhando lá, o leão lambendo o cachorro lambendo a lebre, e você lambendo o tempo. Ai, meu Deus. Gente, a ociosidade é uma coisa apavorante. É verdade. Você concorda comigo? Concordo. Jário, vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar no tempo. Vamos fazer um pequeno intervalo. Tá voltamos já. Eu vou falar que o tempo já deu. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos deixar aqui para vocês o site da nossa editora, a editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br/blog. Desculpe, /blog é para ter acesso ao nosso site, nosso blog. Vou repetir, www.itapuãeditora.com.br. E quem quiser entrar no blog, é só acrescentar /blog. Caros ouvintes, quero convidá-los a conhecer nosso lançamento, o livro Não Aceito Morrer. É uma obra muito bonita. Inclusive, a Rede Globo fez uma entrevista com o nosso autor, o Agnaldo Cardoso, no programa de Pernambuco, né? No Jornal de Pernambuco. E tem lá o link, no nosso blog tem lá o link para vocês conhecerem o Agnaldo, ver o que ele fala do livro Não Aceito Morrer. É uma obra que vale a pena vocês lerem. É simples e linda a história da Sasha, uma garota de 15 anos que, ao sair para o baile de debutante, sofre um acidente e entra em estado de coma. É muito bonito a questão da família dela, a aceitação dela estar mudando de plano, né? Partindo daqui do plano físico, o conhecimento que ela passa a ter do plano espiritual. É muito bonita a história, muito bonita, vale a pena. Então, quem quiser conhecer essa entrevista com o Agnaldo, é só entrar lá no nosso blog, é www.itapuãeditora.com.br/blog. Participem, conheçam as nossas atividades na editora. Também nós temos várias degustações de nossas obras, de todas as obras que a gente fala aqui, igual o Jário citou A Noiva, o Babile, Tudo Pode Esperar, o Residente, tem todas as degustações lá. Conheçam, participem com a gente das obras da editora Itapuã. Jário, a gente continua falando sobre o tempo, e nesse capítulo, quando o Marcelo fala que muitos que chegam lá, eles não se situam quanto à questão do tempo e a época. Interessante, tempo, né? O presente, não é? Ele é muito pessoal, né? Porque, de repente, você está vivendo um presente aí em 1800 e tanto, né? Jário, mas isso é tão confuso, Jário. Mas é uma verdade, porque
eu lembro, eu já contei isso aqui, mas vale a pena repetir nessa situação, né? Uma vez que eu saí com o espírito Palminha, numa determinada região do espaço, inclusive como um aprendizado a esta questão do tempo mesmo. E ele me disse assim, não, pode ficar à vontade, né? Pode andar aí, né? E tudo. E ele, mais ou menos de perto ali, para que eu não perdesse a confiança, né? E aí vai no lugar, vai no outro, aí vi umas casinhas assim, cheias de aquelas janelinhas pequenas, e perguntei assim, posso, né, olhar lá dentro? Ele falou, não, perfeitamente, deve olhar. Aí eu olhei, existia, né, uma mesa grande, várias pessoas reunidas ali em torno daquela mesa, e né, alguns julgando, outros assistindo, mas muitas pessoas mesmo. E aí eu olhei, não conhecia aquele tipo de jogo e tudo, e eu perguntei a ele, assim, mas que jogo é esse? E ele disse para mim assim, gamão, né? Gamão é um jogo muito utilizado aí no século passado, né? Muito julgado. E aí eu falei assim, gamão? Ele falou assim, Eu falei, e essas pessoas? Ele disse assim, esta partida já dura quase 200 anos. Nossa. Pensa bem, né? Então, aquela partida ali, que já durava mais, né, quase uns 200 anos, era o presente daquelas entidades que ali estavam. Sim. Né? E aí a gente fala assim, nossa, que perda de tempo. E eles dizem assim, não, é preferível eles ficarem aí do que ficarem urdindo as vinganças, né, e as perseguições que vivem nestas cabeças aí. Olha então, só. abençoada a partida de Gamão. É isso aí. E passam ali quase que num processo assim, de esquecimento. Né? Eles se concentram tanto ali que ficam num processo de esquecimento. E isso é o tempo. Né? Para eles é presente. Né? Uhum. Para eles é o momento. Para nós que assistimos assim, né, é o passado. Para eles, aquilo tem um valor muito grande, porque em todas estas décadas, esses séculos que eles estão ali, né, concentrados naquela partida, não é? A índole de vingança, de maldade, né, estas mentes buliçosas, né, elas estão se equacionando, né, para, né, quem sabe, vivências futuras em clima de maior paz. Né? Tudo tem uma razão de ser. Né? Tudo tem uma razão de ser. Então, é interessante a gente lidar com essa questão de presente, né, passado e futuro, porque presente, passado e futuro, isso é alguma coisa que vai variar de individualidade para individualidade. Né? É bem subjetivo. Muito, né? subjetivo. Mas é interessante, Jairo, essa colocação do Marcelo. Olha só, ele fala que nesses atendimentos fraternos, que é a função dele, né? Uhum. As pessoas, ele tenta ajudar as pessoas a se localizar quanto ao tempo e à época, e até mesmo quanto ao local em que está sendo presentificado pelo paciente. Pelo paciente. Então, o que eu entendi disso, que, por exemplo, chega um paciente lá, ele não sabe que tempo que está, que época que está, e nem onde está, em que local. Se desencarnou. Em que local está. É verdade. Né? Ele está numa realidade, não é, totalmente travada, né? Totalmente travada, e que esse destravamento também, ele não é fácil, não, né, Sônia? Não, né? É um destravamento muito complicado, porque você tem que, inclusive, mexer com valores daquela individualidade, né? Você tem que mexer com valores daquela individualidade. Aí as coisas ficam muito complicadas. É verdade. Ô, Jário, seguindo as obras que o Marcelo ditou para você, né, desde o Reencarnação, a gente vê o respeito do Marcelo com relação às pessoas que chegam lá. Justamente. Hora nenhuma ele agride as pessoas falando, você morreu. Isso, justamente. Você já reparou justamente. isso? Claro, né? claro. E a gente vê isso, tantos doutrinadores fazerem isso nas mesas mediúnicas, né, Jair? Você já desencarnou. Aí o irmão desencarna outra vez, olha, toma um susto tão grande que, não é? E essa frase, você já desencarnou,
né, a gente muitas vezes não sabe prever a consequência dela. Por quê? Porque no momento que você lança isso, muitas vezes aquela individualidade, ela busca lá as recordações dela, não é? De família, disso e daquilo, faz, né, uma ligação, uma sintonia, fecha uma sintonia, vamos dizer assim, pulsante, forte, e às vezes ele vai regredir nesse tempo, não é? Isso. E às vezes desnecessariamente. Um fato que aconteceu há algum tempo atrás, Jário, numa dessas reuniões mediúnicas que eu estava presente, aconteceu disso do doutrinador falar assim, que você morreu. Neste mesmo momento, eu consegui visualizar este espírito sendo como se fosse empurrado, dando cambanhotas rápidas e se perdendo. Eu achei muito interessante. Justamente. E se perde mesmo, né? Naquele livro de Divaldo Pereira Franco, Nas Fronteiras da Loucura, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele conta a história de, me parece, 4 jovens que desencarnaram ali, me parece que naquela ponte Rio-Niterói, algum lugar daqueles ali, né? E todos os jovens, eles foram amparados pelas falanges de Dr. Bezerra de Menezes, né? E pela intercessão da avó de um daqueles jovens, né? Mas, então, eles são amparados, estão no mundo espiritual e, fisicamente, o velório dos corpos estava transcorrendo, né? Aí, uma das mães, ela começa a gritar, né, a reclamar e a falar tanta asneira, né? Você não morreu, levanta, e que não sei o quê, que aquele jovem, por maior que fosse os esforços vertidos pelas falanges de Dr. Bezerra de Menezes, eles não conseguiram segurar ele lá naquele campo de amparo espiritual, certo? Então ele foi sugado para o local ali do velório e aquela mãe, né, ela sofreu um impacto tão grande daquela entidade, né, toda descoordenada, desordenada, né, toda confusa, chegando naquele ambiente ali, que ela desmaiou, né? Ela teve uma queda brusca de pressão ali e, né, uma situação muito difícil. Quer dizer, o tempo ali foi todo confundido, né? Porque ele não estava naquela realidade, ele, entendeu? O velório era o presente das pessoas que estavam encarnadas, né? O velório daquele corpo era o presente daquelas pessoas que estavam encarnadas. O presente dele não era aquele velório. O presente dele já era a proteção que ele estava tendo, né, no mundo espiritual, através das falanges benfeitoras, né, de Bezerra de Menezes, não é? Quer dizer, a presentificação, né, daquela mãe descoordenada no velório e a presentificação, né, daquele jovem também descoordenado, né, pelo desencarne precoce, não é? Vividos de forma diferente, causou um grande desastre. Não é? Presentes totalmente dissociados um do outro. É isso mesmo. Não é? Marcelo fala que assim conduzimos as nossas falas estritamente no sentido consolador, apoiando-os em suas necessidades maiores, levando a esperança, bom ânimo e incentivo, além do provimento das necessidades, sejam fluídicas ou psicológicas. Proporcionamos aos assistidos um amplo espaço para que eles possam se colocar na dimensão do sujeito, na plenitude da temporalidade expressa, sem críticas ou restrições. Posicionamo-nos como servos humildes da escuta terapêutica em posição de servidores de alma para alma. Aos médicos cabe processar e prescrever as medicações tão importantes para a faixa evolutiva em que trabalhamos. Medicações? Sim, medicações são formadas de intricadas conjugações fluídicas extraídas das formas sutis da natureza com as quais convivemos.
Várias delas são constituídas nos laboratórios da misericórdia divina. Para cá são trazidas por trabalhadores do mais alto. Acompanham a evolução perispiritual no que concerne a recuperação das engrenagens sutis, principalmente se visualizarmos processos previstos para as reencarnações futuras. Então, aquele paciente, ele é tratado, inclusive, com medicação, já pensando numa reencarnação. Sim. Né? E é interessante essa ação aí que ele descreve, né? Essa ação é diretamente no corpo sutil, Sim. né? No perispírito, né? É. Que, para nós, ele é demasiadamente fluídico, né? E nessas áreas da evolução, conforme ali na Colônia Albergue Maria de Nazaré, eles são, né? Esse perispírito, ele é demasiadamente objetivo. É isso mesmo. Não é? Marcelo fala que muitos desses companheiros ainda encontram tempo, mesmo diante do acúmulo de tarefas, neste grande corre-corre, para comparecerem aos ambientes físicos, hospitais, casas de Jesus, locais onde haja os trabalhos movimentados pela seriedade. Nesses locais, trabalham junto aos passistas, aos médicos, receitistas e às equipes ligadas à fluidificação das águas, onde utilizam medicação sutilíssima que agem com profundidade na textura das engrenagens perispirituais, levando assim o lenitivo do amor. Eu acho que, eu ouvindo, né, essa narrativa aí, eu fico pensando assim, que isso é um desdobramento mais aprofundado, né? Muito mais aprofundado da homeopatia que nós conhecemos aqui, né? É, porque tudo que foi descrito pelo Marcelo faz parte da homeopatia. Da homeopatia, né? Já é uma outra dimensão de tratamento. Isso, né? Mesmo, que vai atuar nos corpos sutis. Nos corpos sutis, E muito provavelmente, não tem essa descrição aí, né? Não tem essa descrição aí, mas a gente pode avaliar que nessa questão de outros corpos, né? Que nos servem em outras situações e até mesmo em outras dimensões, muito provavelmente eles sofrem também a influência, né, desses elementos sutis. Isso. Né? Quando Marcelo Rios fala que já preparando para uma próxima reencarnação, nesse momento eu lembrei da homeopatia, porque a homeopatia tem essa eficácia. Essa profundidade, Isto, né? de atuar já ajudando para uma próxima reencarnação. Numa próxima reencarnação. Todos incansáveis trabalhadores atuando no intuito de auxiliarem os que ali afluem, movimentados pela fé, com o objetivo de se socorrerem no descarrilamento, quase sempre imprevisto, da saúde física. As equipes da fluidoterapia trabalham incessantemente também com energias ainda mais finas, redobrando em suas atividades, para darem sustentação magnética aos nossos pacientes, já que, considerando as graves crises vividas por nós, testemunhadas, acabam por provocar intenso dispêndio de energia, que são socorridos a tempo, culminando em sérias rupturas perispirituais. Jairo, o que eu entendi aqui é que, diante dos trabalhos de passe, dos trabalhos dos médicos receitistas e tudo, a espiritualidade auxiliando, e em muitos casos, os pacientes que estão com baixa energia se beneficiam disso e até reestruturam sérias coisas que podiam dar consequências desagradáveis para aquele paciente. Eu vejo nessa profundidade que nessa questão da homeopatia nós temos aí o desdobramento de vários princípios ativos, né? Que aí às vezes vem de uma planta, disso, daquilo. Agora, eu vejo que isso é tão profundo que nós também temos tratamentos, né? Eu acredito assim, nós temos tratamentos que derivam das cores, né? Sim. Porque, né, vamos dizer, o mundo ele tem uma diversidade de cores muito grande, né? E eu acredito que isso não é à toa. Não é. É ou não é? Você tem as matas, né?
que são, né, verdes. E com várias tonalidades de várias verdes, tonalidades, né? de verde. Você tem o mar, né, que em determinados, você vendo em determinada posição, ele é azul, mas em determinada posição ele também é de um verde esmeralda maravilhoso, não é? Então, eu acho que as cores também, elas exercem uma influência muito grande entre nós. Além do mais, eu acho que uma coisa que também deve ser muito valorizada nos tratamentos é a música. Isso. Sabe? Eu acho que a música, ela tem um poder tanto, né, de tratar, né, como de destratar. Ô Jairo, a cromoterapia já vem desde os egípcios. Os egípcios faziam tratamentos com cromoterapia. Né? Justamente. E a gente vê que essas terapias alternativas, né, como a musicoterapia, né, a cromoterapia, eu acho que elas têm a sua validade. Pena é que nós temos ainda muito poucos estudos, né, de base científica nessas direções. Mas com a vinda, né, quando a gente passou a ter mais estudos sobre a energia quântica, isso ficou mais fácil para se entender. Né? Fica mais fácil, né? Eu acho que falta ainda estudos, né, mais consistentes nessas áreas. Isso mesmo. Não é? Mas o resultado já é garantido. Não tenho dúvida nenhuma quanto a resultados. Isso. Né? Eu acho que precisamos ter mais estudos nessas direções. É isso mesmo. E vale a pena, né, aprofundar, porque a medicina está caminhando, a medicina espiritual está caminhando a passos largos, graças a Deus. Né? E a gente vê que essas terapias alternativas trazem... Tem o seu efeito. Tem o seu efeito. Tem, tranquilamente. Isso é muito importante. Não tenho nenhuma dúvida. Queridos ouvintes, chegamos ao final do programa, mas semana que vem a gente volta e fala mais sobre isso tudo. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana. Um grande bom fim de semana a todos. Né? Isso.